Nós começamos o Revista TST com um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Por maioria de votos, a SDI1 considerou inválida norma que prevê pagamento de salários após o 5º dia útil. E quem acompanhou esse caso e traz mais detalhes para a gente é a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele. Olá, Ana. Os ministros entenderam que a norma coletiva firmada entre os professores em uma instituição de ensino de Marília, em São Paulo, não prevalece sobre as convenções coletivas já firmadas entre os sindicatos profissional e patronal. O caso teve início depois de um professor de engenharia civil entrar na justiça e pedir o pagamento de multa por atraso, alegando que recebia o salário após o 10º dia útil e não no 5º como estabelecido na CLT. A instituição se defendeu, argumentando que o acordo firmado com os docentes alterou a data para o dia 10 devido ao pagamento da mensalidade dos alunos. Em 1º e 2º grau, a escola foi condenada a pagar multa, mas a 5ª turma do TST reformou a decisão. Na SDI1, a condenação foi restabelecida por maioria. Veja como foi o julgamento na reportagem. O 1º grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, haviam considerado a invalidade da norma por entenderem que o prazo máximo para o pagamento dos salários deve ser o de 5 dias, conforme previsto no artigo 459 da CLT. O texto estabelece que, quando o pagamento do salário for estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. A instituição de ensino recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e a 5ª turma do TST excluiu da condenação as multas decorrentes do atraso. Os ministros explicaram que a Constituição Federal estabelece que os acordos coletivos podem abordar questões como salário. Por isso, não seria necessário invalidar a data do pagamento acordada entre os empregados e a empresa. O professor entrou com embargos na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O julgamento teve início em abril de 2018. Na época, o relator, ministro Alberto Bresciani, observou que os acordos e convenções coletivas devem ser prestigiados, uma vez que fazem parte dos direitos previstos na Constituição Federal, mas assinalou que a autonomia das categorias e a eficácia da norma não são absolutas. Para o ministro, as convenções coletivas firmadas entre os sindicatos prevalecem sobre os acordos coletivos de trabalho. O voto foi seguido pelo ministro Valmir Oliveira da Costa, por não ter sido comprovada a dificuldade da empresa em pagar os salários antes de receber as mensalidades. Não está registrado, a meu juízo, que a empresa estivesse passando por dificuldade econômica e financeira, capaz de justificar esta pactuação normativa como exceção à regra legal que admite o pagamento até o 5º dia do mês subsequente. Imaginar que a empresa não tivesse um lastro financeiro, econômico, para suportar os encargos trabalhistas, e embora o pagamento da mensalidade justifique a manutenção da instituição, eu penso que não devemos flexibilizar a regra legal. Mas o ministro Guilherme Caputo Bastos abriu divergência, explicando que a SDI1 já considerou válida norma que alterava a data de pagamento. Esta egrégia subseção já se posicionou pela possibilidade de considerar válida a alteração da data de pagamento dos salários por meio de instrumento coletivo de trabalho em hipóteses como a dos autos, em que se constata a existência de justo motivo para o atraso. O julgamento foi suspenso devido ao pedido de vista regimental do vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. O caso retornou para julgamento em agosto deste ano. O relator, ministro Alberto Bresciani, esclareceu que esse tipo de ajuste não é permitido pela jurisprudência. Queria esclarecer que não se pretende a invalidação de uma norma parcialmente para aplicação da parte remanescente. Na verdade, se pretende a prevalência da norma, das convenções coletivas em face de acordo coletivo de trabalho. O ministro Renato de Lacerda Paiva acompanhou o voto do relator por entender que a SDI1 já aceitou a mudança na data do pagamento quando a empresa dependia de receita pública, o que não é o caso dos embargos.
No entanto, o presidente do TST, ministro Brito Pereira, votou com a divergência, por considerar que a mudança da data do pagamento não traz prejuízo que justifique a invalidação da norma. Vou pedir venha nobre ministro relator para acompanhar a divergência, porque o pagamento após o 5º dia útil de cada mês atende à norma coletiva, que é uma garantia constitucional, e eu não vi aqui o prejuízo que pudesse invalidá-la. Votaram com o relator, ministro Alberto Bresciani, pela condenação ao pagamento de multa pelo atraso nos salários, o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, e os ministros Vieira de Mello Filho, Márcio Eurico Vitral Amaro, Valmir Oliveira da Costa, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Scheuermann e Cláudio Brandão. O voto divergente do ministro Guilherme Caputo Bastos para considerar válida a norma que alterou a data do pagamento foi seguido pelo presidente do TST, ministro Brito Pereira, e os ministros Maria Cristina Peduzzi e Breno Medeiros. Por maioria, a SDI1 aceitou os embargos do professor para restabelecer a condenação ao pagamento da multa por atraso no salário do docente.